Fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos a mais um Cambas de Jesus. O podcast que tem como objetivo te incentivar a buscar uma verdadeira amizade com Jesus. Por isso, cada conteúdo que você vai ouvir aqui é exatamente para te levar a esse caminho, uma amizade com Jesus. E eu queria, antes de começar esse episódio, te agradecer a você que está ali do outro lado, que tem nos acompanhado, que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem deixado aquele like, que se inscreveu nos nossos canais. E nós temos recebido feedback de alguns de vocês, né, sobre isso que a gente tem estado a fazer aqui. E conforme eu falei, o nosso objetivo é exatamente te incentivar a buscar uma amizade com Jesus. Por isso, tudo aqui é exatamente para ajudar a cumprir esse objetivo. Cada episódio aqui no caso. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre a necessidade de nos importarmos com o nosso próximo. E para esse tema, eu tenho nada mais, nada menos do que o convidado muito especial que vocês estão vendo, um verdadeiro camba de Jesus. E eu já vou apresentar ele, mas antes eu vou pedir que você já compartilhe esse vídeo aqui, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, sai divulgando aí essa mensagem e vamos todos espalhar esse evangelho, espalhar essa mensagem de Jesus Cristo, a boa notícia de Cristo. Então, com vocês, sem mais demora, Ivan Eusébio. Seja bem-vindo, paizão. Obrigado, meu ao filho. Cambas de Jesus. Obrigado. Você quer se apresentar para o pessoal que está em casa nos ouvindo? Normalmente, eu é que apresento os meus convidados, mas hoje eu vou dar essa liberdade de você se apresentar, falar tudo sobre você para o pessoal que está nos ouvindo lá em casa. Certo, gente. Primeiramente, é um prazer, um privilégio estar aqui hoje, né, participando desse podcast Cambas de Jesus. Eu sigo lá, então segue ali você também, deixa aquele like, clica no sininho das notificações ali para todos os episódios que sair você tá gente, por dentro. nós não pagamos ele para falar isso, tá? Então, gente, meu nome é Ivan José Eusébio, né? Então acredito que no decorrer do vídeo a gente vai explanar ali por que ele me chama de paizão. Tem uma história por trás. E algumas pessoas me perguntam, tá, mas por que pai? Eu sempre brinco, eu meu filhão. exatamente. Mas você tem a mesma idade para ser irmão. Então a gente vai esclarecer isso. Mas, gente, vamos lá. Eu sou Ivan José Eusébio, né? Eu sou angolano, nascido em Angola, africano, né? Então moro no Brasil hoje há aproximadamente 14 anos. Sou casado há 8 anos com a Valéria, né? E de profissão eu sou formado em teologia, tá? Tenho essa área de formação ali, com uma passagem ali pela área de antropologia cultural, né? De formação, de uma pós-graduação. Sou formado também, tenho formação técnica em eletrotécnica. Então, hoje eu trabalho na área técnica, né? Sou prestador de serviço para uma empresa do estado aqui, na área técnica, área elétrica. E trabalho ali com projetos sociais, né? Então, estou envolvido ali já há bastante tempo, né? E hoje, de modo mais por dentro, como na gestão de liderança de projetos sociais, né? Então, seria isso aí. Que massa. Glória a Deus. Então, por esse motivo é que eu chamei ele para a gente falar sobre essa temática. O cara está envolvido em projetos sociais. Mas vamos saber um pouquinho mais disso lá na frente. Mas assim, que é para a gente começar oficialmente, a gente já começou, né? Mas vamos para a gente desenrolar o nosso assunto, nosso tema aqui. Eu queria começar com um texto que tem em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Texto bem conhecido, né? Quando Jesus fala aí sobre a história do bom samaritano. Mas antes disso, ele fala ali né, sobre os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo é amar o próximo como a si mesmo, não é? Com base na história toda ali do bom samaritano, eu entendo que Jesus ele estava se referindo que o nosso próximo não são somente os nossos parentes, mas sim todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, não é? Independentemente de onde a gente estiver, todas essas pessoas são o nosso próximo. E ele fala que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu queria fazer uma primeira pergunta, que é para a gente desenrolar um pouquinho sobre essa temática, o qual, no caso, né, é a necessidade de hoje nós nos importarmos com o nosso próximo, sendo que cada um hoje em dia está, não é, mais virado por cuidando da sua própria vida, né? Cada um está aí na sua correria, tudo isso. Então, qual seria a necessidade da gente se preocupar com as pessoas hoje em dia, com o nosso próximo, não é?
Então, eu acho que eu começaria fazendo uma introdução, né? Aham, Dentro daquilo que a perspectiva que Jesus traz dentro da parábola do bom samaritano, certo. né? A gente entende, né? Quando e Jesus traz um esclarecimento muito bom, muito top em relação a essa questão. Entendemos sempre o próximo como alguém muito mais distante, Certo. porque se torna muito mais fácil você se importar somente de coração, né? Não de ação. Então, quando eu enxergo o próximo como alguém alguém distante, não alguém próximo, Próximo, né? Então, é simplesmente. muito mais fácil eu não me responsabilizar por isso. Simplesmente falar, não, eu me importo com o próximo. Uhum. Mas, às vezes, a gente terceiriza o próximo como alguém que está lá em África, alguém que está na Tailândia, em outro lugar muito Outro mais ponto, aham. distante. Né? Mas só que o próximo, de alguma forma, ele está próximo, né? Como a palavra diz, Eu né? lembro brincando, em Angola tem uma agência de telefonia que é a Unitel, O e uma próximo. das propagandas era o próximo mais próximos, né? Então, sentido de proximidade mesmo. Então, quando a gente olha dentro dessa perspectiva, Jesus não está falando de alguém longe, está falando de alguém que você convive, você tem contato direto, você vê as ações dessa pessoa, você percebe a necessidade dessa pessoa. Ou seja, Jesus ele não leva isso para um âmbito distante, porque Jesus ele está dentro de uma comunidade, tem a sua trajetória com os discípulos, e dentro desse processo de caminhada com discípulos, sempre tem uma multidão acompanhando Jesus. Certo. Então, o próximo de Jesus, o próximo naquele exato momento, é a comunidade, é as pessoas, né, que estão acompanhando Jesus na trajetória dele. Tanto é que você vai ver Jesus faz a multiplicação dos pães. Então, Jesus, quem que é o meu próximo? É aquele que está sentado, que ele precisa repartir o pão. Que aparece dentro da multidão um menino que tem pão e peixe. Então, Jesus pega daquele pão e peixe e ele faz o ato de multiplicação e reparte ali. Certo. Ele não olhou e falou, ó, tem que ser os caras que estão do outro lado da margem do rio. Não. Jesus olhou para o próximo como alguém que está ali do lado. Então, o próximo, a gente sempre vai, a gente tem uma cultura de olhar o próximo como alguém muito mais distante. Né? Então, na perspectiva de Jesus, eu acho, e eu olho nesse sentido, o próximo de Jesus é aquele que está ali. Tem os discípulos que caminham com ele, porque ele tem uma bolsa, né, que é levada por Judas, que daí financia ali os alimentos da galera ali dos discípulos, só que a comunidade de discípulos é muito além disso. Os 12 é uma referência dos que estão ali, mas tem uma galera seguindo Jesus. E essa galera está passando por um processo de cura, estão ouvindo Jesus testemunhar e fazendo milagres e prodígios. Certo. Tem gente se convertendo dentro dessa galera junto ali, vendo Jesus transformando. Certo. Tem alguns que estão ali para criticar, que é os fariseus e os saduceus, mas também tem aqueles que estão passando por um processo de transformação. Certo. O texto ele não traz referência dessas pessoas, mas a Bíblia fala que ele é sempre um grupo. Tinha sempre gente, né? Então, no processo de multiplicação, acontece sempre que esse processo é feito em duas etapas. Tem dois processos de multiplicação. Então, Jesus não está falando dos 12 só. Tem muita gente ali. Tá, então, quem que é o próximo de Jesus? Os discípulos, quem que é o próximo dos discípulos? É a galera que está ali que eles estão cuidando. Então, eu olho o texto dentro dessa perspectiva, né? Exato. Então, o próximo é algo muito mais... O próximo é eu e você é meu próximo. Tá? Só que assim, nessa senda, nós achamos que o nosso próximo é somente aquela pessoa que eu tenho afinidade. Igual, por exemplo, você. Você é o meu próximo, não é? E então, eu só tenho a responsabilidade de ajudar meu próximo, que é você. Essa é a ideia que nós temos. Só que assim, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que o nosso próximo não é somente quem está ali do lado. Quem está ali do lado, mas até quem está distante. Mas digo distante como? Vamos supor que hoje eu estou nesse ambiente aqui, no trabalho, por exemplo. Quem é o meu próximo? Os meus colegas de trabalho. Exato. Hoje eu estou no ônibus, por exemplo. Quem é o meu próximo? O pessoal que está ali no ônibus. Eu estou em casa hoje, estou nessa mesa aqui, por exemplo. Quem é o meu próximo? É você. Então, por isso é que a minha pergunta foi, né? Se há realmente... Porque assim, hoje a gente vê que o pessoal não segue muito essa linha, né? O pessoal está mais por aí, cada um cuidando da sua vida. Tudo isso. Eu não sei se com isso aqui você tem alguma opinião, alguma coisa diferente, algo que queria acrescentar. Então, quando a gente olha dentro dessa trajetória, realmente o que você falou faz sentido, né? Faz sentido porque a gente vive uma sociedade muito imediatista, vou usar esse termo aqui, imediatista no sentido de que as coisas para hoje a gente descarta muito fácil. Exato. As coisas, né? Então, isso a gente leva também para o próprio evangelho, né? Certo. Porque nós somos seres humanos íntegros, né? Não somos dicotômicos.
Né? O ser humano, a gente entende ele dentro de uma perspectiva íntegra. Então, nós vivemos em sociedades. Nós trabalhamos, nós nos comunicamos. Então, a gente sempre vivemos dentro de uma comunidade. Então, dentro da perspectiva daquilo que você está falando dentro de Jesus, então, o próximo é aquele que está do lado. É a pessoa que você convive ali. E não só, também é aquele que está distante. Exatamente. Né? Então, muito mais do que fazer uma ação para quem está distante, é você olhar para quem está do lado. Porque a parábola do bom samaritano era que eles estavam caminhando, o homem estava caminhando dentro de um trajeto, e ele é assaltado. E aí passa o fariseu, olha e ele atravessa. Porque talvez na perspectiva do fariseu, o meu próximo é aquele que está dentro da mesma comunidade que eu, que professa a mesma fé. Não, mas Jesus não traz essa perspectiva. Porque para o judeu, para o fariseu, ele não podia ter contato com o samaritano. Né? Então, por quê? Por conta da lei. Então, vivia dentro de um princípio da lei. Entende? Mas Jesus está trazendo essa parábola falando assim, não, gente, o meu próximo é o cara que está caído ali. Tá? O meu próximo é o cara que está caído ali. E tanto que na quantidade do texto, não lembro agora se é em Marcos ali também que ele fala isso, mas ele vai falar o seguinte: como que vocês creem em mim? Vocês nunca me viram. Parafraseando aqui a fala de Jesus, vocês nunca me viram. Tá, a manifestação do reino é feita na convivência um com o outro. Ele estava tentando falar, como é que vocês vão amar a Deus que vocês não veem se o vosso próximo... Que está do lado. Então, a manifestação do reino de Deus, o manifestar o reino, é na convivência. Boa. É na convivência. Certo. Entende? Então, o próximo é quem está ali, no exato momento da tua ação. Né? É esse que está ali, que você precisa fazer essa ação de manifestar o reino. Acho que agora a gente está no mesmo ponto aqui agora. Agora encaixou. Mas agora, olha só, com base nesse comentário, ainda no texto, né? Nós conseguimos ver assim, que hoje em dia, digo nós, no modo geral, as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo do que realmente se importarem com o próximo. Do que realmente se importarem com quem tiver, com o seu próximo. Não é? E na tua opinião, por que é que você acha que as coisas estão assim? Tudo bem, tem o texto que Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Lá, Mateus 24, né? Mas na tua opinião, assim, o porquê que as pessoas hoje em dia elas estão mais preocupadas consigo mesmo do que com, às vezes, quem está ali do seu lado, passando uma necessidadezinha, e ele tem condições de ajudar, mas simplesmente prefere... Eu acho que vai dentro da perspectiva que você trouxe ali, né? Que o amor de muitos nos últimos tempos se esfriará, mas mais do que isso, o fluxo da sociedade, né? Então, tinha um filósofo, Zygmunt Bauman, né? Ele falava muito sobre o amor fluido, o amor líquido. Né? Então, o que é o amor líquido, Ivan? É aquele amor que, assim, eu sustento enquanto ele me alimentar. É aquele amor que, enquanto estiver me dando alguma coisa, válido. Depois disso, é aquele amor descartável, vamos usar esse termo, né? Então, eu pego a pessoa, tá? Ele me é útil para isso. Tá? Ele me é útil para isso aqui. Essa necessidade pontual, ele me é útil. Depois que ele saciar isso aqui, tchau. Eu vou procurando outros prazeres para me saciar. Então, a gente não firma relações duradouras, né? Então, hoje, se a gente pegar dentro de uma perspectiva, né? Hoje, quantas pessoas têm amigos que se pode chamar de amigo? Porque, assim, a gente vive em sociedade. E Jesus caminhou por 3 anos no ministério de Jesus. Exato. E Jesus caminhou com 12 discípulos. Impactou a vida de 12 de formas diferentes. João, o discípulo amado. Pedro, na sua peculiaridade, Jesus impactou de uma forma diferente. Então, cada um teve um impacto, recebeu um impacto na vida dele a partir daquilo que é a perspectiva que Jesus trazia. E eram pessoas singulares, com características. Hoje, a gente vai com personalidades diferentes e que foram impactados por Jesus. Mas o que a gente faz hoje? A gente sempre torna isso muito mais líquido. Então, a gente não cria relações duradouras. E levar isso para o próprio evangelho. Quando não me serve mais, eu descarto. Não me serve mais, eu descarto. E a gente não entende que a vida ela passa por ciclos, as sociedades passam por ciclos, né? Então, a gente teve o período dos patriarcas da igreja. Foi um processo da igreja.
Anterior a isso, a igreja passou por perseguida, veio os patriarcas da igreja, passaram por perseguição, e a igreja passou por processos, né? Então, a gente vive esses ciclos. E como seres humanos, a gente tem dias que a gente está muito bem, tem dias que a gente não está bem. Então, a gente vive esses ciclos. E relações humanas também tem isso. Entende? Mas a gente não quer criar esse tipo de relações. Tá, não me serve mais, eu descarto. E a gente leva isso para o evangelho, tornando isso muito mais, porque é muito mais cômodo, né? Muito mais cômodo. Cara, tanto é que se a gente pegar hoje, é raro, dentro de uma sociedade brasileira, hoje, né, vivemos no Brasil em que você não sofre perseguição. Não só no Brasil, um monte de países, Angola, inclusive, você não sofre perseguição por viver a fé em Jesus, por declarar a sua fé por Jesus. Sim. E aí você percebe o quê? Que ainda assim, dentro desses países, tem muita gente não cristãos, tem muita gente que se declara ateu, entendeu? Mas por quê? Porque às vezes são pessoas machucadas por igrejas, que a pessoa, talvez por algumas circunstâncias, não tratou aquilo, e é muito mais fácil você sair e procurar uma outra igreja, que também você vem com as dores anteriores, você também não trata naquele lugar, e vai passando de ciclos em ciclos, entende? Olha só, você falou muito bem, né? Mas assim, eu teria uma outra opinião também, que é para realmente acrescentar, sobre a pergunta que eu fiz, né? Sobre o porquê que hoje em dia a gente está mais preocupado com o nosso ego ao invés de se preocupar com os outros. Pode ser um ponto, pode ser que você que está ali em casa, se calhar tem uma outra opinião também, mas eu estou partilhando a minha opinião, assim como o Ivan acabou de partilhar a sua opinião. No meu ponto de vista, né, o que eu acho? O que eu penso, aliás, é que normalmente, quando eu vou para fazer uma ação de caridade a alguém, quando eu vou ajudar alguém, às vezes não precisa ser em alguém que realmente está padecendo por altas necessidades. Mas quando eu vou para ajudar alguém, normalmente eu espero algo em troca. Normalmente eu vou ajudar essa pessoa esperando alguma recompensa, tanto da parte dessa pessoa, como se calhar de pessoas que estiverem ao redor. E o que acontece? Quando eu não sou recompensado, eu me frustro. Quando eu não recebo um elogio, quando eu não recebo um carinho por aquele ato de bondade que eu fiz, eu fico frustrado. Talvez o erro está ali. É a gente esperar sempre algo em troca. Não é? E uma vez eu estava com um amigo, né? Que ele estava desabafando porque fez alguma coisa boa para alguém, né? Uma caridade para alguém, ajudou alguém, e esse alguém meio que virou as costas para ele, quando ele mais precisava. Quando eu vi ele fez esse comentário, eu falei, pô, cara, eu acho que você tá errado. Por mais que você tá certo, você tá errado. Por quê? Porque você fez algo esperando algo em troca. Né? Ajudou alguém esperando algo em troca da parte dessa pessoa. Só que uma coisa que eu aprendi na vida, e com Jesus, né? Que quando a gente espera, ou seja, realmente a gente precisa esperar uma recompensa da parte de Deus, não da parte das pessoas. Porque a própria Bíblia fala lá em Mateus, né, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele fala para que o vosso Pai que vos vê em secreto vos recompensará. Mas assim, e uma coisa que eu sempre apliquei na minha vida é que quando eu vou para fazer algo para a vida de alguém, um bem, alguém, eu nunca faço com a intenção de receber algo em troca, porque eu já sei que essa pessoa ela pode falhar. E se ela falhar comigo, para eu não me frustrar, então eu já me adianto. Eu vou simplesmente fazer não esperar nada em troca. Só compartilhando uma experiência dentro disso que tu está falando, né? Brincando com o que eu falei aqui também e o que tu falou. Certo. Dentro de um desses, já entrando, talvez adiantando algumas coisas, teve uma experiência em relação a um projeto social, alguém que eu não vou citar o nome aqui, que eu ajudei, né? Trabalhando com projeto social. Então era alguém que estava em situação de rua, já há bastante tempo. Então essa pessoa procurou ajuda, né? A gente acompanhava ele já há um tempo e aí ele decidiu se internar. Então, essa pessoa, eu levei para a clínica de recuperação, eu acompanhei, envolvi a minha família toda. Essa pessoa retornava, tinha o processo de reinserção social que ele precisava passar depois de um período de internação, ali em torno de 9 meses. Então, ele precisava ir para alguma casa, não tinha parente. Então, eu buscava essa pessoa e
ficava em casa, então eu acolhia em casa. Era um membro da família, né? Mas num dado período, essa pessoa terminou o processo de internação, achava que estava pronta, ele saiu, essa pessoa, e eu fui atrás de um lugar para ele ficar, né? E ele conseguiu um trabalho, ainda que não registrado, mas estava trabalhando, ganhava algum recurso também, algum benefício do governo, para se manter ali por um período, e essa pessoa, num dado momento, acabou saindo, voltou para a rua, voltou para as drogas, né? E aí, eu lembro que uma das experiências, eu passando numa certa rua, e eu vi essa pessoa, que eu não via ela, não via mais ela, e aí eu vi ela, eu parei o carro, baixei o vidro do carro e eu gritei por ela, pelo nome. E essa pessoa virou de costas, olhou para mim e deu as costas e continuou andando. Aquilo cortou meu coração. E desde aquele dia eu cheguei em casa e falei para a mulher, eu não acredito nisso. Falei para minha esposa, eu não acredito. Depois de tudo que eu fiz, levei para dentro da minha casa, eu abracei como filho. Essa pessoa fez isso para mim. E aí eu, convicto, magoado, minha mulher olhou para mim e falou assim, mas não era para ti. Meu Jesus amado. Eu olhei para ele e falei, não entendi. Não, é que você está fazendo esperando alguém trocar. É no tempo de Deus. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Depois de um tempo ela se batizou, ela voltou para a clínica de recuperação, passou mais de um ano, e no tempo certo essa pessoa entrou em contato comigo. E enquanto eu não me curasse, essa pessoa primeiro precisou se curar. Ela precisou se curar porque ela estava com vergonha. E eu não enxerguei isso no dia. Que ela estava com vergonha. Entendi. Eu nunca enxerguei isso. Ela falou assim, ela se sentia fracassada. Porque alguém depositou a confiança nela. Né? E também, dentro dessa perspectiva de esperar algo, talvez esperasse que ela desse frutos, resultados. Mas talvez naquela época não era o tempo que Deus tinha projetado para fazer isso. E aí, quando ela realmente foi transformada, ela se batizou de modo público, aceitou Jesus, se batizou e foi para uma clínica de recuperação novamente, passou pelo ciclo todo novamente, mais de um ano internado, e quando ele se sentiu pronto, ele entrou em contato. E eu estou em contato com essa pessoa até hoje, acompanho e sei como é que ele está a vida dessa pessoa. Então dentro dessa perspectiva que você falou, então a gente faz quando a gente vai olhando para a palavra do bom samaritano, a gente faz o a mais, porque entende que a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Certo. Então a gente não está depositando tesouros aqui na terra, não estou dando para receber, dentro da perspectiva do Evangelho. A gente dá porque entendeu que a premissa do Evangelho é dar do que receber. E entende que está depositando tesouros no céu, onde a traça e o ferro não corrói. Entende? Não é algo visível ao olho humano. Para um ser humano normal, vai olhar e vai falar, cara, mas você está colhendo alguém nessa situação. Você está dando o que você não tem. Mas por quê? Porque ela entra na perspectiva humana, de sempre ter um retorno em relação a isso. Entende? Mas isso é assim, de um modo geral, né? Às vezes não é só não estou tentando separar aqui nada, não. Mas é de um modo geral. Vamos supor, às vezes do nada eu decido te emprestar uma água, né? E eu vou esperar que quando um dia eu precisar, você também devolva a água. E se você não me devolver, automaticamente eu já fico frustrado. Então, é bom, você que está ali em casa nos ouvindo, faça o bem, porém nunca espera nada em troca. Porque se você fazer sem esperar nada em troca, no final das contas, é para o bem da tua saúde mental, para o bem da tua saúde espiritual, né? Porque os homens, nós falhamos, nós vamos sempre falhar. Às vezes eu vou falhar com você que está me ouvindo, não é? Às vezes eu vou falhar com você que um dia fez um favor para mim, e quando eu falhar, o que é que vai acontecer? Você vai ficar frustrado e vai falar assim, pô, quer saber? Eu não ajudo mais ninguém. E talvez ali a gente volta na pergunta que eu fiz, né? Eu não ajudo mais ninguém porque sempre que eu tento apoiar alguém, eu nunca recebo nada em troca. Então é como se eu estivesse trabalhando para as pessoas. Então, a partir de agora eu vou fazer o quê? Vou cuidar mais da minha vida ao invés de se preocupar com a vida dos outros. Só que sem saber, a gente está fazendo o quê? E aqui eu vou... Não sei se vai ser um pouquinho de polêmica. Na tua opinião, é pecado ou não é pecado não ajudar o nosso próximo? Eu acho que é pecado.
Tá? Pecado dentro da perspectiva do evangelho. Exatamente. Porque se o texto traz a narrativa do bom samaritano, então esse tema a gente vai falar disso, tem muita coisa para falar, né? Então, se o texto traz a perspectiva do evangelho, e voltando, a gente percebe que o bom samaritano vai, ajuda o ferido, lava, faz todo o tratamento e deixa ele dentro de uma hospedaria. Certo. E ele fala para o dono da hospedaria: se alguma coisa a mais ficar faltando, eu venho e pago. Uau. O texto não traz continuidade, não traz novamente a história essa parábola. Faço eu uma dedução que ele, na volta do trajeto que ele fez, no retorno para sei lá, vamos supor que ele estava voltando para onde ele mora, em Samaria, no trajeto de retorno, ele passa pela hospedaria, consultou, provavelmente não encontrou mais a quem ele acolheu, e foi e cobriu a despesa a mais que a pessoa teve. O texto é muito cirúrgico porque não traz a continuação da história. Uau. O texto não fala que ele encontrou o cara que foi assaltado e o cara que foi assaltado devolveu tudo quanto ele pagou. Não, o texto não traz isso. O texto bota um ponto final. Ou seja, eu entendo que o ato de o fazer não nos dá, não traz uma quantidade de que você vai receber em troca. Uau. Então, se eu faço na perspectiva de receber algo em troca, eu acho que a gente está indo na contramão daquilo que é o evangelho. Caraca, você trocou. Porque Jesus, porque mesmo as pessoas em que Jesus operou milagres, curou, nenhuma delas foi lá e depois falou: não apedreje o cara. Ele me ajudou. Jesus, calma aí, vou ajudar você a levar a cruz. Não. E muitos desses que estavam ali, que caminhavam com Jesus, cura. Não, Jesus é o cara. Provavelmente muitos desses que estavam ali foram os mesmos que... O texto fala isso. Se você lê os evangelhos, né? Se você for ler os evangelhos das entrelinhas, o texto fala isso. Que muitos deles foram os que apontaram a mão para Jesus. Crucifica-o! Crucifica-o! Não, queremos Barrabás. Entende? São os mesmos que comeram o pão, que ele multiplicou o peixe. Exatamente. Então o texto não nos fala, Jesus não nos fala, não traz nenhuma narrativa de que o fato de você ajudar, você vai ter em troca. Uau. É sempre numa perspectiva uma perspectiva de reino. Uma perspectiva de reino. De que aquele que vem em secreto vai te recompensar. Ele não fala que vai te recompensar, vou te dar casa. Não fala isso. Ele só fala que vai te recompensar. Como não tá explícito. Não está explícito, entendeu? Porque se a gente entende, e uma das premissas do evangelho é bondade. A Bíblia é muito clara quando ela fala que nós somos apenas mordomos. Né? Quem é um mordomo? O cara que é praticamente um gestor. O cara que gere aquilo que está à sua disposição. E nós entendemos que a força, a sabedoria, a inteligência, tudo aquilo. Porque às vezes quem está em casa fala, pô, mas eu trabalho, eu é que estou lá todos os dias trabalhando, como é que tu vai falar que eu sou apenas mordomo? A Bíblia fala que nós somos mordomo, né? Porque Deus quem nos dá sabedoria, que Deus quem nos dá entendimento, é Deus quem nos dá oportunidades, né? De trabalhar tudo isso. Eu não sei se você queria fazer um comentário sobre isso, o ser mordomo. Onde é que isso se encaixa no nosso tema? Onde é que isso se encaixa na necessidade de a gente ajudar o nosso próximo ainda, né? Certo. Eu acho que para corroborar, para mim trazer, eu queria trazer aqui uma indicação de livro. Uau. Né? É um livro que eu ganhei e é um livro assim que volta e meia eu tô revirando esse livro, porque hoje muito do que eu faço, né? E já vamos cair ali. Que eu penso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Dentro do social, dentro da minha perspectiva como homem, passa muito por esse livro. Então, o título do livro é George Miller, Guardião dos Órfãos de Bistrô. Vira a capa aí lá para... Tá? Então, esse seria o livro, tá? É um livro que... Editor, assim, dá um jeito ali de repente trazer um zoom. Ou a gente vai deixar um link aqui desse livro para tentar achar. Tá? Ele vem na galeria dos Heróis Cristãos ontem e hoje, tá? Então, por que esse livro é muito interessante? Eu gosto muito desse livro. Tenho 3 livros dessa edição, certo. Né? Esses heróis cristãos. Mas esse do George Miller, eu nunca tinha me deparado com um livro desse, já li bastante livro, Bom. Mas esse livro ele me impacta muito, né? Porque me remeteu as experiências que eu já vivi, né?
dentro daquilo da perspectiva de conversão também e dos lugares onde eu passei. Então, talvez isso me alicerçou hoje para pensar um pouco dentro daquilo que é o social, né? Dentro daquilo que a gente está conversando sobre reino, sobre evangelho. E uma das coisas interessantes que eu queria ler rapidinho aqui sobre George Miller, né? Ele tem, não vou me delongar sobre a história dele, mas numa das experiências que ele tem com o evangelho, tá? Para quem quiser pode comprar o livro também, dar uma lida e pesquisar sobre ele. Uma das experiências que ele tem sobre o evangelho, e ele fala assim uma coisa muito interessante, né? E os amigos dele vão e chamam ele: ô George, o que aconteceu contigo? Você sumiu, você é o cara que animava a galera lá no, sei lá, no bar e tal, você sumiu. E ele fala o seguinte, ele diz assim, que ele encontrou a coisa mais emocionante do mundo. Ele está se referindo à experiência que ele teve ao encontrar Jesus. Ao Jesus tomar ele por completo. Então ele resume essa experiência de fé, o fato de ele aceitar Jesus como a maior e mais emocionante experiência do mundo. E isso tudo define como ele vai descorrer a vida dele até o último dia de suspiro de vida dele, né? Então, quando a gente pensa a vida, e eu lembro que, trazendo um pouquinho da minha experiência, dentro da faculdade, eu sempre falei que eu queria impactar o maior número de pessoas. Né? Então, eu levo isso como princípio dentro da minha vida. Eu quero, talvez, olhando aqui para outros heróis, pessoas que impactaram muita gente. Tem pessoas que vão impactar algumas pessoas em termos financeiros, é válido. Tem pessoas que vão impactar outras pessoas para trabalhar questões de emoção, de psicologia, é válido. Mas eu quero impactar o maior número de pessoas a partir da perspectiva do Evangelho. Certo. De anunciar o que Cristo fez, a partir daquilo que o bom samaritano faz. A partir das minhas ações, eu quero impactar o maior número de pessoas. Né? Levar Cristo a ser conhecido a partir do social. Levar Cristo a ser conhecido a partir não só de um assistencialismo, né? Mas um evangelho integral, um evangelho completo. Né? Então, não sei se já que você tocou um pouquinho nesse assunto, talvez a gente vai voltar um pouquinho nessa pergunta. Mas já que você tocou nesse assunto sobre o social, eu sei que hoje você está envolvido em alguns projetos sociais. E por esse motivo é que eu achei que você é a pessoa que podia conversar comigo sobre essa temática. E eu queria que você falasse um pouquinho, não só para mim, mas para quem está em casa, principalmente, sobre como é que funciona hoje esses projetos sociais que você está envolvido. Como é que funciona, o que vocês fazem exatamente, não é? Tá, então, hoje eu estou envolvido ali na gestão de projetos sociais da igreja na qual faço parte. Não sei se eu posso falar o nome da igreja aqui. Pode, Igreja dos Filhos. Igreja dos Filhos, na qual eu faço parte. Claro, né? Pode qualquer uma, tá, gente? Então, não tem problemas com isso aqui. Coordeno essa parte ali, algo relativamente novo, uma experiência nova. Né? Então, tem um grupo ali que me dá suporte para que isso funcione. Né? Então, nada se faz sozinho. Né? Então, não existe social, só o Ivan, não funciona. Né? Então, para você mover um social e trabalhar perspectivas sociais dentro de comunidades, você precisa de uma equipe, pessoas que entenderam o evangelho e que entenderam aquela causa. Certo. Se for com criança, precisa ter paixão por isso, porque senão vai ser filantropia e ela vai desistir, vai se cansar. Mas precisa ter um chamado de Deus a partir disso. Tem gente que vai ir para o social e Deus vai trabalhar na vida dele, vai ser impactado de tal modo que Deus vai alinhando algumas coisas, e tem gente que vai vir pronto e falar assim, já vive isso. Então, mas assim, já agora aproveitando, como é que eu posso saber, por exemplo, não é, que eu posso, ou que eu fui chamado para isso, para trabalhar com projetos sociais, para trabalhar com pessoas com necessidades, né, em estado de vulnerabilidade, né? Como é que eu posso saber isso? Eu, Cláudio, por exemplo, não é? Então, eu acho que é a partir da experiência. A gente vai tendo experiência. Como que eu vou ter experiência? Participando. Para você saber se que você gosta, você precisa participar. Certo. Não é participar uma vez e ir lá e falar, não, isso não é para mim. Não. Você precisa ter experiência. Certo. Você precisa ir para o local, no local de ação, seja ele num projeto de criança, ou seja, em pessoas em situação de rua. Então, hoje a gente trabalha com crianças, adolescentes
e trabalha com pessoas em situação de ruas, né? Trabalha com famílias também. Então, você precisa ter essas experiências e dentro desses lugares e ter uma experiência. E num certo período, fiquei 3 dias, 4 dias, eu sempre sabia, não é o meu foco, não é isso, eu quero trabalhar com alguma outra coisa, não é isso ainda, não achei. Né? Então, aí você precisa ter essa experiência, precisa ir até o local e participar disso. Né? Porque não tem como você deduzir isso de imediato. Ivan, você sempre quis trabalhar com social? Não. Como que você vai para o social? Então, as minhas experiências me levaram a isso. O que eu fui fazendo, os lugares que eu fui frequentando me levaram a essas experiências dentro da área social e hoje talvez algumas das experiências me levam a auxiliar nesse processo de gestão dessa parte. Entendeu? Então, nunca tive essa perspectiva de trabalhar com social. O Ivan, quando for adulto, vai coordenar projetos sociais. Nunca tive isso. Então, foi Deus me levando para lugares e botando um alicerce, um tijolo aqui, outro tijolo aqui. Tenha essa experiência, tenha essa experiência. Eu nunca me vi indo para a área de mais nova e fazer teologia. Então, a teologia foi um suporte para isso. Porque uma das coisas que eu sempre, algum tempo atrás, me perguntavam, por que teologia? Por que você fez teologia? E eu sempre definia a teologia. Eu aprendi dentro da teologia a olhar o ser humano como ser humano. Então, essa foi a minha definição geral do que eu aprendi dentro da teologia. Né? Tem as ramificações, mas a olhar o ser humano como ser humano. Isso me dá o suporte de o quê? Olhar alguém em situação de vulnerabilidade e saber como buscar todas as ferramentas para poder ajudar essa pessoa, né? Não tornar ela dependente, e olhar para uma criança, adolescente e falar que a teologia me deu também um olhar de ser humano para olhar esse adolescente, como trabalhar. Então... Olha só, aproveitando esse gancho ali, eu vou jogar uma pergunta assim, sobre o cristão que não se importa com esse tipo de projetos. Sobre o cristão que não se importa, eu não estou falando em ofertar na igreja, por exemplo. Isso de ofertar na igreja, todo cristão precisa ofertar na igreja, precisa dizimar, precisa ofertar. Mas assim, sobre o cristão que não se importa com o próximo, sobre o cristão que não se importa com esse tipo de projeto, não está envolvido nesse tipo de projetos, o que é que você tem a dizer? A pergunta é pesada. Gente, então... Pesada e a intenção não é... Mas enfim, só responda a minha pergunta para a pessoa que está lá em casa nos ouvindo. Então, gente, é o seguinte... Porque assim, por que eu faço essa pergunta? Porque o texto que nós começamos a ler no começo, ela é bem claro. Quando fala que precisamos amar o nosso próximo. Exato. E amar o nosso próximo, como a nós mesmos, é nada mais, nada menos do que eu comprar, por exemplo, o tênis de marca que eu queria comprar para mim, eu comprar para o meu próximo também. Exato. É um exemplo só, né? Se eu gosto desse celular aqui, eu vou comprar o mesmo celular com o mesmo preço, carinho, para o meu próximo. Eu sei que eu estou levando a régua um pouquinho lá em cima, não é a minha intenção, mas é exatamente o que Jesus fala. Amar o meu próximo como a mim mesmo é exatamente isso. Mas a régua de Jesus é lá em cima. A régua é lá em cima. E então a gente precisa levar a régua lá em cima. Por esse motivo, assim, eu queria respostas bem práticas, sabe? Eu sei que é um pouquinho polêmico isso ali, mas responda a minha pergunta. Para a pessoa que está lá em casa. Então, a régua de Jesus é lá em cima, né? Então, o evangelho é nessa perspectiva, é amar o teu próximo como a ti mesmo, é nessa perspectiva do evangelho. Então, eu acho que, assim, o envolvimento, tem gente como cristão que ele não, a gente tem que entender que cada um tem um chamado, né? Cada um vive dentro daquilo que Deus chamou. Tem gente que foi chamado para ser médico e faz com tanta excelência e maestria, usando bisturi, alguma coisa do gênero. Então, ele está sendo cristão. Mas o envolvimento dentro do social, ele é integral para todo mundo. Você pode contribuir financeiramente, oração. Então, não necessariamente que a pessoa precisa... Ou seja, abrir... médico, tá? Por exemplo, hoje nós temos algumas parcerias. Né? Eu sou com algumas clínicas de odontologia. Então, eles estão servindo com o talento deles. Eles acolhem crianças para fazer tratamento odontológico. Então, isso é envolvimento. Ele não vai no local onde a gente faz a ação.
mas ele se envolve. Ele disponibilizei tantas horas do meu dia para fazer social. Então, pode trazer a criança que eu vou atender de modo social aqui. Então, isso é envolvimento. Então, ou seja, todo cristão, a partir da régua de Jesus, serve e se vê dentro da perspectiva do bom samaritano. Certo. Então, temos essa responsabilidade como cristãos. A partir do momento que nós aceitamos Cristo, nós temos essa responsabilidade. Porque quando Jesus traz a parábola do bom samaritano, ele está falando de um fariseu, que é chefe da lei, que tem entendimento, que tem um grau de conhecimento acima. Ele traz não lembro agora qualquer outro que passa ali, que vê também o bom samaritano. Um levita, que também é alguém importante dentro da comunidade. Ele traz alguém que está lá embaixo, dentro da classe social ali na época. No caso do samaritano. E que é excluído pelos dois anteriores. Certo. Então, ou seja, a responsabilidade é sobre todos, não é sobre um ou outro. Não é sobre o pastor, não é sobre todo mundo da perspectiva que aceita Jesus. Paizão, Ivan Eusébio, vulgo meu paizão. Eu quero respostas muito práticas aqui, não que tu não está sendo, tá? O cristão que tem, eu vou dar esse exemplo, 10 pares de tênis, mas o seu vizinho que tem apenas um ou dois e já está tudo velho. Mas o cristão não se importa sequer, sei que são perguntas, se calhar um pouquinho simples, nada a ver entre aspas, mas hoje nós vivemos numa sociedade em que isso já não se fala muito sobre isso porque supostamente é algo do passado. Mas o cristão que tem 10 pares de tênis e o seu próximo tem apenas um ou dois e está tudo desfeito já. Eu vou dar uma resposta com um exemplo, tá? Pode dar. Dentro do livro que eu apresentei Fica aqui. à vontade. Tá? Não vai ser algo curto, vai ser uma história. Tá? Mas bem prático, né? Bem prático. Certo. Tá? George Miller, esse livro que eu trouxe desse autor, George Miller, ele, depois que ele aceita Cristo, ele entende que o chamado de Deus para a vida dele é ser missionário. Tá? E ele começa a estudar muito. Ele é um rapaz muito inteligente, ele estuda, ele vai estudar grego, ele começa a estudar porque ele quer ser um pastor. Certo. Se lê a história naquela época, então pastor era algo de prestígio. Exato. Né? Então ele começa a estudar bastante, ele se casa, ele se muda para uma cidade, então ele começa a pastorear uma igreja, uma cidade chamada Bristol, Liverpool. Hoje essa cidade, não lembro exatamente qual o nome, mas ele vai para esse lugar e surge nesse período, tinha o comércio que era feito por navios. Certo. Então Liverpool é uma cidade portuária. Tá? E nessa cidade começou um surto de cólera, uma doença que na época lá atrás matava muita gente. E num dos dias ele saindo de casa, ele era casado, tinha uma filha, ele saindo de casa, indo visitar um membro da igreja, no meio daquele cidade portuária, aquela agitação, sujeira, muito suja a cidade, parte de urbanização muito precária na época. Ele indo para esse lugar visitar um membro da igreja, uma criança puxa a calça dele e pede uma moeda. Ele se vira e olha para essa criança, que ele conta na história que devia ter em torno de 8 a 9 anos. Essa criança carregava uma outra criança que tinha em torno de 3 anos, mais ou menos. Não vou lembrar exatamente a idade aqui, mas consta no livro. Essa criança pede uma moeda. Um shillings é o nome da moeda. E ele pega dentro do bolso da calça, pega um shillings, mas ele, antes de dar para a criança, pergunta: por que você quer um shillings? Ele olha para essa criança nos olhos e entrega a moeda. Essa criança sai no meio da multidão com provavelmente irmão nas costas. E ele dá alguns passos e ele para. Porque nesse período ele está querendo viajar como missionário para uma outra cidade. Certo. E ele para, ele fala... E ele faz algumas perguntas. A primeira: aquela criança, se morrer a irmã mais velha, quem que vai cuidar do menor? Certo. Se aparecer alguém mal intencionado, quem que vai proteger aquelas crianças?
E aí e o Espírito Santo começa a ministrar na vida dele. Ele está querendo viajar para uma outra cidade como missionário. Uhum. E aí o Espírito Santo revela para ele: o teu campo missionário é Bistrô. Por que o campo missionário dele é Bistrô? Porque nesse período, como cidade portuária, e tinha surto de cólera, muita gente morria. E crianças ficavam à mercê na rua. Então, moradores de rua naquela época eram crianças que perderam os pais, perdiam pai e mãe e se viam na rua. E Deus revela para ele, a partir do Espírito Santo, naquele dia, que ele não precisava ir para nenhum lugar para ser missionário. Certo. Que o campo missionário dele era Bistrô. E que aquelas crianças precisavam de alguém para cuidar delas. Então, ou seja, o livro ele é conhecido como o pai dos órfãos. Porque Deus revelou, naquele dia ele estava na cidade morando, e Deus, no dia que ele saiu, ele lembrou da filha dele. A minha filha tem uma casa, tem um pai que protege ela e tem uma mãe que cuida dela. E essas crianças estão na rua merecendo de qualquer atrocidade que possa acontecer e ninguém para proteger. Então, quando a gente olha para a perspectiva do Evangelho, às vezes o nosso campo de ação missionária está onde a gente está. Quando a gente olha para, no caso do bom samaritano, trazendo de volta, porque essa história se encaixa. Encaixa, certo. O bom samaritano estava passando no lugar e o campo de ação missionário dele, naquele momento, era a pessoa que estava necessitando ali. Então, fazendo uma aplicação na pergunta... É que o que acontece? Às vezes a gente fecha os nossos olhos. Sim. Eu sempre falo muito, gente, o Evangelho, quando a gente lê o Evangelho, ele nos dá ouvidos aguçados, por isso que o texto... E a Bíblia é muito clara, quando ele vai trazer a figura de animais, quando ele traz a narrativa de animais. Olha os pássaros que não fazem tal coisa. Seja como a águia que é atenta. Então, são elementos que a gente tem. A gente tem uma audição, tem olhos, e às vezes, dentro da nossa jornada, e respondendo agora, enxuto a tua pergunta, certo. Se eu tenho 10 pares de tênis, eu preciso olhar, porque alguém ao meu redor está precisando de tênis. Oh. O que a gente precisa, às vezes, é o quê? É que a gente fecha os nossos olhos e tampa os nossos ouvidos para não ouvir quem está precisando e para não enxergar. E a gente vive dentro de uma caixa, a gente constrói uma caixa fechada que olha para aquilo que a gente quer. Só que se a gente abrir essa caixa, a gente vai ter uma visão periférica, uma visão mais ampliada do ao redor. Por quê? Mas às vezes a gente vive dentro fechado e só olha dentro daquela perspectiva. A gente precisa abrir, porque do mesmo modo com a história, era uma cidade portuária, tinha muita gente passando, igual Jesus, com a mulher do fluxo de sangue. Mas Jesus, no meio de tanta gente, como que você sabe que alguém te tocou? Jesus, como que você sabe que alguém te tocou? Como que eu vou saber que o meu irmão está precisando de tênis? Que a gente falou anteriormente, relacionamentos. Você vai saber da necessidade do teu irmão quando você se relaciona. Uau. E se você se relaciona, você percebe a necessidade do irmão. Você sabe que você tem algo para suprir no irmão. E de igual modo ele. E esse é o Evangelho. Quando a gente se relacionar, a gente consegue... Só assim que a gente vai saber a necessidade do nosso irmão. Exatamente. Isso é muito forte. E com isso, eu jogo mais uma pergunta um pouquinho polêmica. O cristão que gasta o seu dinheiro com besteiras. Gasta o seu dinheiro com coisas fúteis, quando tem pessoas ao seu redor precisando. O que é que você tem a dizer sobre? Pergunta polêmica, hein? Perguntas com respostas muito práticas. Gente, também na reta final. Eu acho que cada um vai prestar conta diante de Deus. Oh. Então a gente tem a autorresponsabilidade de fazer com que o recurso que Deus bota nas nossas mãos, a gente usa para o bem que a gente decide. Aí volta na pergunta que eu fiz sobre a gente ser mordomos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Exatamente. Certo? É o tal que a gente fala de administração. Trazendo de novo o próprio autor do livro. Certo. Quando ele começa construindo um orfanato, ele leva para a igreja que ele era pastor. Uma igreja pobre, ele leva para a igreja. E ele fala assim, o orfanato vai ser construído com o recurso que Deus mandar. E Deus começou a trazer os recursos.
E tudo, talvez vai fazer muito mais sentido para quem lê a história do livro. Certo. Só vou voltar um pouco no livro. George Miller era alguém que enganava os outros. Ele mentia, pegava dinheiro emprestado, não devia. Ele pegava dinheiro de alguém emprestado, pagava outro, e ele vivia assim. Então era alguém que Deus transformou o caráter dele a ponto de tudo que ele recebia de recurso para o orfanato, ele registrava tudo, até um garfo, até uma moeda de, sei lá, vamos botar aqui na nossa moeda corrente brasileira, 5 centavos. Ele tinha um caderno de anotações em que ele registrava tudo. Era muito mais fácil a gente olhar para o rapaz que lá atrás mentia, que devia todo mundo ao redor dele e se esquivava para não pagar. Era para ele fazer a mesma coisa. Mas ele pega, como mordomo daquilo que Deus tinha botado sob responsabilidade na mão dele, ele administrou sem pegar nenhum centavo de ninguém. Então, por isso que eu falo que o livro gerou impacto em mim. Porque Deus transformou o caráter dele lá atrás, que ele começou a viver da fé. Ele abriu mão até, inclusive, do recurso que o pai dele pagava para ele estudar. Então, ele vivia da fé. Então, ele começou a viver a partir daquilo que Deus mandava para ele. E aí era um processo de Deus trabalhar na vida dele para que ele se tornasse o George Miller que ele se tornou até quando ele morreu. E então, nós somos apenas mordomos e cada um vai prestar contas de como está gerindo sua vida, seu recurso. O que Deus tem colocado em suas mãos. E, assim, a gente está bem na reta final agora. Eu gosto muito de falar isso em quase todos os episódios. Estamos bem na reta final e às vezes é sempre assim, né? Não estou mentindo, pessoal. É que o tema vai se estendendo, enfim. Mas antes que a gente terminar, conforme a gente conversou, você está envolvido em muitos projetos sociais. Graças a Deus pela a nossa igreja ali, nossa comunidade foi a Igreja dos Filhos. Mas a pergunta é, um dos projetos, por exemplo, que mais me impacta até hoje é o projeto Crescer. Certo, com crianças. Com crianças, não é? Esse projeto e vários outros, será que é possível pessoas de outras comunidades, né, outras igrejas, né, comunidades de fé, se envolverem ou simplesmente as pessoas da Igreja dos Filhos? E se é possível, como é que as pessoas que estão fora podem se envolver nesse projeto, podem ajudar nesse... Se não for possível... Então, gente, eu acho que... Só olhar lá para o pessoal que está aí. Eu acho que quando a gente trabalha dentro da perspectiva daquilo que é o Evangelho, e as pessoas que quiserem servir estiverem alinhadas com aquilo que é o princípio do Evangelho de Cristo, né? Então não é alinhado com o princípio do Ivan, não é alinhado com o princípio da Igreja dos Filhos. O princípio da Igreja dos Filhos é o princípio bíblico. Então, certo. O que a gente faz como Igreja dos Filhos, como projeto Crescer, é a partir da perspectiva de Cristo. Então, Cristo é o cerne de tudo. Então, se a pessoa quer servir de outra igreja e está alinhada com o nosso princípio de fé, que é Cristo, a pessoa é bem-vinda para servir dentro daquilo que a gente tem de proposta. Porque a gente leva Cristo, né? A gente leva Cristo até servindo um almoço, certo. Até dando uma sobremesa para uma criança. Então, Cristo é o cerne de tudo que a gente faz. A gente não faz isso para ganhar status em algum lugar, não. É porque a gente entendeu o Evangelho e leva isso dentro dessa perspectiva. Então, se você quer servir, está alinhado com aquilo que é o princípio de Cristo, que é servir o reino, dentro daquilo que o bom samaritano fez, exato. Você é bem-vindo para servir dentro dos evangelhos. Gente, estamos bem na reta final, já agora é para terminar já de verdade, e não sei se você queria fazer algumas considerações finais, queria deixar algum recado específico para quem está lá em casa, que com base no nosso tema, né, sobre aquilo que a gente acabou de conversar aqui, qual que é o recado, assim, bem resumido, que você deixa para quem está lá em casa nos ouvindo? Gente, então, quando a gente fala sobre social, muitas pessoas atrelam muito o social a dinheiro, tá? Mas o social vai muito além disso. Certo. O social vai do impacto que aquilo gera na tua vida, de saber que a ação que você está fazendo vai impactar uma pessoa. E essa pessoa vai impactar outra, e outra vai impactar outra. Isso é o reino de Deus. Então, quando a gente prega o evangelho, até nas nossas atitudes, em como vivemos a nossa vida, isso vira uma cadeia, né? Então, isso vai virando cadeia e a gente vai impactar o maior número de pessoas. Aquilo que é a minha primícia, aquilo que eu falei no início. Eu quero, quando Deus me recolher, né? Quando eu encerrar a minha jornada, né? Aqui na Terra,
perceber que eu fui lembrado porque eu impactei o maior número de pessoas. Então, a premissa da vida e do evangelho eu vejo dentro dessa perspectiva. Então, seria esse o meu conselho que eu deixaria ali, recomendação. Então, glória a Deus, pessoal. Esse foi mais um Cambas de Jesus. E eu queria mais uma vez te agradecer por você que ficou ali nos ouvindo, né? E te pedindo que você compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você puder. Deixa aquele like ali, ativa o sininho também. E claro, se inscreva aqui no nosso canal. Nos dê essa moral, por favor. Dê essa moral para nós. Isso aí, gente. Você pode fazer isso? Dê essa moral, tá bom?